Olá, tudo bem? Vamos para mais uma dica, mais uma vez falando de economia. O tema de hoje, vamos falar sobre os sistemas de produção ou modos de produção. É uma visão clássica do marxismo, mas nós dividimos o tempo histórico a partir dos sistemas produtivos, ou seja, o modo de produção. Nós tivemos alguns tipos de modo de produção no decorrer da história, que inclusive demarca o tempo histórico. O primeiro deles, o modo de produção asiático. Tem por característica as civilizações do mundo antigo, da chamada Antiguidade Oriental. Os princípios clássicos desse modo de produção consistem nos seguintes elementos. Primeiro, todas as terras pertenciam ao Estado. O Estado era o detentor de todas as riquezas e produções naturais. Segundo, era com base no trabalho do servo. O servo camponês era responsável pela produção. O Estado se apropriava desse sistema e dividia com o camponês pelo trabalho prestado, sendo que a maior parte ficava com o Estado e a menor parte ficava com o camponês. O segundo modelo de produção vai definir a chamada Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Nesse modelo, os gregos e romanos viviam do trabalho escravo, que, como foi dito em outro vídeo aqui mesmo, falava-se sobre a estrutura do sistema com base no trabalho do escravo. O escravo era, sem sombra de dúvidas, as mãos e os pés daquelas duas civilizações, mas principalmente em Roma Antiga. Afinal de contas, os romanos, por montarem um poderoso e vasto império, precisavam de grande contingente de mão de obra para justamente estruturar o seu sistema produtivo. Saímos da chamada Antiguidade e entramos na Idade Média, onde o modo de produção passa a ser o feudal, conhecido como feudalismo, que tem as seguintes características: grande propriedade pertencente ao senhor, com trabalho servil e parte da produção sendo delineada para esse servo. A quarta forma de estrutura é o modo de produção capitalista, que tem ainda como estrutura a busca pelo lucro. É o capitalismo comercial, voltada principalmente nas grandes descobertas marítimas, na exploração da América, o sistema de plantation, a grande produção voltada para atender o mercado externo e as necessidades europeias. E, por fim, o sistema que nós conhecemos como capitalismo industrial, que advém após a Revolução Industrial. E, segundo o célebre filósofo Karl Marx, nós vamos ter essa estrutura pautada principalmente na estrutura de produção, exploração da mais-valia, ou seja, a riqueza é oriunda do trabalho do operário. Chegamos então à última etapa, que seria os dias de hoje, onde o sistema produtivo encontra-se figurado no modo de produção capitalista financeiro, do qual não adianta mais você ter grande contingente de propriedade ou de indústrias, mas o que vale é o poder econômico. E os grandes conglomerados econômicos financeiros passam tendo o grande poder nestas sociedades.